Nós, seres humanos, somos atraídos pelo nosso olfato, por coisas que têm um cheiro agradável a nós, né? Todos os anos, a indústria produz uma infinidade de perfumes que tem como propósito nos deixar com um cheiro agradável diante das pessoas. A Bíblia também compara os aromas na nossa relação com Deus. A gente precisa ter um cheiro agradável diante dele. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série, nós temos falado com vocês sobre as orações judaicas, sobre como o judeu faz as suas preces ao Eterno. Para isso, nós utilizamos o Sidur. Se você tem o Sidur, que é o nosso livro de orações, e teve a curiosidade de dar uma olhada ali nas orações, você deve ter percebido que durante o serviço matinal, durante a oração da manhã, nós temos uma sessão dedicada ao Ketoret. O que é o Ketoret? Ketoret é o incenso. O incenso ele era utilizado no Mishkan, dentro do tabernáculo, quando o sacerdote Arão vinha para dentro do tabernáculo e ali, no altar do incenso, ele oferecia o incenso ao Eterno como parte do serviço religioso do povo de Israel. Isso é tão relevante que mais de 3.300 anos depois ainda é lido nas sinagogas o trecho a respeito desse assunto, do Ketoret. Bom, para você saber um pouco mais daquilo que eu estou falando, vamos pegar o Sidur. Se você tem o Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, na página 34, ele fala sobre o incenso, logo na sequência da parte que aborda os sacrifícios. Depois dos sacrifícios vem, portanto, então, a parte do incenso. E ali nós temos assim: Tu és o Eterno nosso Deus, diante de quem nossos ancestrais queimavam incenso, de especiarias, no tempo em que o santo templo existia, conforme lhes recomendaste por intermédio de Moisés, teu profeta, segundo está escrito na Torá. O texto que está escrito na Torá está lá no livro de Êxodo, capítulo 30, e diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Toma para ti especiarias, estoraque, cravo de odor e gálbano, e mais 2 outras especiarias e incenso puro. Cada uma será de igual peso, e farás delas incenso, um perfume, segundo a obra de perfumista. Será misturado, será puro e será sagrado. E moerás uma parte dele e a reduzirás a pó. E a porás diante do testemunho na tenda da assinação, onde me encontrarei para falar contigo. Santidade de santidades será para vós. E foi dito: E Arão fará queimar sobre ele, sobre o altar, incenso de especiarias. Pela manhã, quando limpar as lâmpadas, o queimará. E ao acender Arão as velas à tarde, o queimará. Incenso contínuo é diante do Eterno por vossas gerações. E agora eu quero mostrar para vocês, dentro desse livro aqui, quanto a mim, minha prece de Nissan Mindel, na página 85, ele dá uma explicação a respeito e ele fala assim: Os sábios do Talmud relatam que Moshe Rabbeinu recebeu ordem no Monte Sinai de usar 11 tipos de especiarias em certas proporções para serem misturadas para o Ketoret. Na Torá, apenas alguns dos ingredientes principais são explicitamente mencionados, com alusão a uma composição dos 11, como explicam os sábios. As 11 especiarias da composição do Ketoret eram bálsamo, onirra, gálbano ou líbano, mirra, cássia, nardo e açafrão, costos, cáscara aromática e canela. Além destes, certos outros ingredientes eram adicionados para melhorar a aparência e reforçar o aroma. Quando a gente lê o texto da Torá e esse texto aqui no livro, a gente passa a se questionar, mas por que Deus fazia tanta questão de que Arão oferecesse esse tipo de incenso exatamente na proporção com esse tipo de especiarias? Bom, Ketoret era oferecido 2 vezes por dia, conforme mencionado, sobre o altar de ouro, também chamado de altar interno ou altar do incenso. É importante que você saiba
que se você olhar qualquer ilustração doméstica, qualquer ilustração que contemple o tabernáculo de Israel, você vai ver que o altar do incenso, ele fica imediatamente antes do Santo dos Santos. Então, para entrar no Santo dos Santos, precisava-se ter o altar do incenso imediatamente antes da entrada. Quando nós relacionamos o altar do incenso com as nossas orações, a gente passa a entender que para entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, nós precisamos do incenso. E a gente vai ver que o incenso está relacionado intimamente com as nossas orações. A oferenda do Ketoret no santuário era um dos grandes mistérios do serviço divino no Beit HaMikdash de outrora. A extraordinária santidade e significado do Ketoret é enfatizado na Torá pela pena de exclusão de Karet, por fazer uma composição semelhante e utilizar como perfume para uso pessoal. Incorria na mesma pena se qualquer um de seus 11 ingredientes fosse omitido. Então, o Ketoret, ele precisava de 11 ingredientes. Só que não podia ser feito igual para outro uso, apenas para usar na presença do Eterno. Então aqui a gente começa a ver a ligação com a oração. A nossa oração, ela está intimamente ligada com o Deus de Israel. A nossa oração deve ser feita apenas direcionada ao nosso Deus, ao Deus de Israel, e não a outros deuses. A gente não pode usar a oração com outros propósitos, a não ser para nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque isso dava a exclusão da pessoa do povo de Israel. Diversos fatos na história antiga do povo judeu enfatizam ainda mais o mistério do Ketoret. Você sabe algum texto bíblico que fale do incenso na Torá? Bom, antes de você procurar, já vamos direto ao texto em Levítico capítulo 10, que fala dos 2 filhos de Arão. Logo na inauguração do tabernáculo, Nadab e Abiú foram mortos. Mas veja o que diz a Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja, eu sempre falo que Nadab e Abiú representavam 50% dos sacerdotes. Então tinha Elazar e Itamar. Se a gente excluir Arão, que era o sumo sacerdote, então metade dos sacerdotes morreram. Por quê? Porque ofereceram um incenso estranho na presença de Deus, algo que Deus não pediu. Aí a gente começa a ver o quanto perigoso é a nossa oração. Será? O quanto perigoso é o incenso? Claro, se você fizer de forma errada, ou se você atribuir a sua oração a um outro Deus que não ao Deus de Israel, você incorre na mesma pena. Você pode morrer espiritualmente diante do Deus de Israel. E Deus pode fazer com você talvez o mesmo que aconteceu com Nadab e Abiú. Por isso, o nosso Ketoret, o nosso incenso, deve ser feito com toda a santidade. Logo à frente, na Bíblia, a gente tem um episódio de Corá, Coré, Datã e Abirão. Todo mundo sabe da rebeldia deles. Mas olha que interessante, se você nunca atentou, em Números capítulo 16, versículo 16 e 18, até o 18, Moisés fala com eles para trazerem os seus incensários, para trazerem as suas orações diante de Deus. Vamos ler. Números capítulo 16, versículo 16 em diante, diz assim: Disse Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um o quê? Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu, perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo. Sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Então aqui a gente começa a ver vários aspectos relevantes para nós.
cada um tinha o seu incensário. Não era apenas o sacerdote que tinha, porque esses líderes aqui nem todos eram da linhagem sacerdotal. Apenas Arão. Então esses 250 líderes também tinham um incensário. E todos eles colocaram o fogo do incensário, puseram seu incenso. E ao subir o aroma, o que será que aconteceu? Números capítulo 16, versículo 35 nos diz assim: procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Eles estavam oferecendo a sua oração, o seu incenso, e foram mortos pelo Senhor. Por outro lado, na sequência do texto ainda, a gente vê o que aconteceu com o incenso de Arão. Aqueles homens foram mortos e ia morrer muito mais gente. Aí, Números capítulo 16, no versículo 46 em diante, nos diz assim: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles. Veja que interessante, Arão podia fazer expiação por todo o povo de Israel. De que forma? Através do seu incensário, através da sua oração. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a praga entre eles. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Veja o poder do incenso de um sacerdote justo. O poder do incenso, o poder da oração de um homem justo. Estava correndo uma praga no meio do povo de Israel, e vem Arão com seu incensário, e ali Deus faz cessar a praga, por causa da expiação que Arão fez pelos filhos de Israel. Se a gente volta ao livro aqui, na página 86, o Midrash Tanhumá afirma que a palavra hebraica ketoretz, composta de 4 letras, 4 consoantes, forma um acróstico de 4 palavras. Ketoretz diz Kedoshá, que significa santidade, Tahará, que significa pureza, Ureish, Rahamim, de misericórdia, e T, de Tikvá, esperança. Então, Ketoret está relacionado com santidade, com pureza, com misericórdia e com a nossa esperança. Tudo isso a gente coloca na nossa oração diante do Eterno, né? Somado a isso, no próprio Sidur, a gente tem a oração na página 35, Tânia de Rabi Natan. Pega o seu Sidur aí e veja. Foi-nos ensinado. Rabi Natan disse que, quando o sacerdote pisava o incenso, um dos dirigentes deveria dizer: pisa-o muito fino, pisa-o. Mas por quê? Porque o som da voz humana anima a feitura das especiarias. Aí o texto segue: se misturasse somente a metade da quantidade exigida era válido, mas não há tradição onde seja permitido preparar 1/3 ou 1/4 da quantidade exigida dessa composição. Rabi Judá diz que o princípio geral é que, fazendo-se com os ingredientes em suas proporções, é permissível a metade da quantidade, mas se alguém omitir algum dos ingredientes, é passível da pena de morte. Veja que Rabi Natan, ele coloca que tinha alguém falando: pisa muito bem, pisa-o forte. Por quê? Porque o som da voz humana torna o Ketoret melhor. Então, quando nós expressamos a nossa oração, falando com o Eterno, o nosso incenso, ele tem um poder maior diante do Criador. Olha quanta coisa importante a gente pode ver, né, com relação ao Ketoret. A Kedushá, a santidade na nossa oração, a Tahará, a busca pela pureza na nossa oração, Rahamim, a misericórdia de Deus a gente busca na nossa oração. E o Tikvá, a esperança, Ketoret, nos representa tudo isso. E alguém falando:
pisa-o forte, pisa-o muito forte. Está falando, ora com fervor, ora com muito fervor. E isso tem poder diante de Deus. Quando a gente percebe esses detalhes, a gente começa a ver que 3.300 anos depois do Mishkan, a oração continua a ser relevante, continua a ser um ketoret, um incenso, quando nós vamos entrar diante do Santos dos Santos. E a gente vê essa relação da oração com o incenso na Bíblia. Isso não é uma invenção. Essa conexão está na Bíblia. Se você ler, por exemplo, as palavras do rei Davi, Salmo 141, versículo 1 e 2, Davi fala assim: Senhor, a ti clamo, a oração. Dá-te pressa em me acudir, Senhor. Inclina os ouvidos à minha voz. Olha aquilo que eu falei agora. Alguém falando, ora, pisa, pisa. Davi se humilha diante de Deus. Roga a Deus, dá-te pressa em me acudir, Senhor. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, como ketoret. E seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Então Davi sabia que a sua oração tinha o mesmo poder do incenso de Arão. Por isso ele se prostrava diante de Deus. Por isso ele clamava a Deus com tikvá, com esperança, pedindo pela misericórdia, buscando a pureza e a santidade do Eterno. Apocalipse, na Brit Hadashah, para quem conhece o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10 nos diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, trazendo o quê? Taças de ouro cheias de incenso. E que incenso era esse? As orações dos tzadikim, as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, o Cordeiro, o Mashiach, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem são estes que reinarão sobre a terra? Os santos, os justos do Eterno, aqueles que oferecem o seu ketoret, o seu incenso puro ao Deus de Israel. Mas a gente viu também que o incenso, de maneira errada, ele pode conduzir à morte ou à maldição. Isso também está escrito na Bíblia. Se você ler Provérbios capítulo 28, versículo 9 e 10, diz assim: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir dos mandamentos, de cumprir os mandamentos de Deus, até o seu ketoret, até o seu incenso, até a sua oração, se torna abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Nós que levamos uma vida de santidade, de pureza, confiamos na misericórdia de Deus e temos a esperança que Ele nos ouve através da nossa oração. Mas aquele que desvia os ouvidos de ouvir os mandamentos, de oferecer o incenso da maneira adequada a Deus, até a sua oração, até o seu incenso se torna abominável. E o que aconteceu com o incenso abominável oferecido por aqueles 250 homens junto com Korah? Não foi aceito e eles foram mortos diante do Eterno. E o que aconteceu com o incenso oferecido por Nadab e Abiú? Não foi aceito diante do Eterno e eles morreram. E o que acontecerá àqueles que desviam de ouvir os mandamentos de Deus? Também não terão as suas orações aceitas pelo Eterno. É grave. E por isso, 3.300 anos depois, a gente continua a recitar a parte do incenso. Por quê? Porque o incenso é a nossa oração. Em suas orações diárias, como um bom judeu,
Você pode ler a parte que fala do Ketoret. Você pode ler a parte que fala do incenso. Mas mais importante do que recitar isso, recitar a parte que fala do incenso, é cultivarmos em nossa relação com Deus a obediência aos mandamentos. Porque caso contrário, a nossa oração, o nosso incenso, pode tornar-se um incenso insustentável, insuportável, abominável diante de Deus. E eu sei que você não quer isso, nem eu quero. Portanto, vamos viver uma vida de pureza e de santidade, através da guarda dos mandamentos. E ao guardarmos os mandamentos, a nossa oração será como a do rei Davi, subindo como um cheiro suave diante do Eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, e toda vez que a gente tiver um novo vídeo para te edificar espiritualmente, você vai ser avisado, e isso vai fazer parte da sua santificação, da sua busca pela presença do Eterno. Tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê o privilégio de ter as suas orações atendidas, e que de forma alguma as nossas orações sejam como um cheiro abominável diante do Eterno. Grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau!